Olá, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores do controle, sabe? Como é que os poderes da República, eles mesmos, precisam se fiscalizar por dentro. Exato. E como essa máquina interna conversa com o Tribunal de Contas da União, o TCU. E tem mais, um ponto que eu acho fascinante. Como qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode entrar nessa história e denunciar uma coisa errada, tipo um contrato suspeito, uma aposentadoria que não parece certa. Pois é o poder da cidadania ativa no controle do dinheiro público. Nossa análise hoje vai fuçar nos artigos 49 a 55 da Lei Orgânica do TCU. A gente também deu uma olhada na publicação Conhecendo o Tribunal. A ideia é sacar como funciona essa fiscalização que vem de dentro. E, claro, o papel de todo mundo nesse controle dos gastos públicos. Bom, vamos lá, né? Desvendar essa estrutura. Começando então pela fiscalização feita em casa, digamos assim. A lei obriga que cada poder legislativo, executivo, judiciário tenha o seu próprio sistema de controle interno. E mais, eles têm que trabalhar juntos, de forma integrada. Isso? Qual que é a lógica disso? O artigo 49 dá umas pistas. Não é só para ver se está tudo dentro da lei, né? Não mesmo. Vai além. É para avaliar se as metas importantes, por exemplo, aquelas do Plano Plurianual, que é o planejamento de médio prazo do governo. Certo, PPA. Isso, o PPA. Se essas metas estão sendo cumpridas e se os programas e orçamentos estão sendo executados com eficiência. E também, claro, fiscalizar a gestão do dinheiro, do patrimônio. Hum. E até umas coisas mais complexas, tipo operações de crédito, avais, garantias que a União dá por aí. E tem um ponto-chave aí, né? Esse controle interno todo, ele também serve para quê? Para ajudar o controle externo, que é justamente o trabalho do TCU. É uma via de mão dupla. Faz sentido? Exatamente. E o interessante, assim, é que não é só uma coisa no papel, uma formalidade. O artigo 50, ele detalha umas ações bem práticas que esse controle interno tem que fazer para ajudá-lo o TCU. Ah, é? Tipo o quê? Olha, eles têm que realizar auditorias mesmo, sabe? Nas contas, nos atos dos gestores ali da área deles. E depois preparar relatórios, pareceres, contando o que acharam. E ter um mecanismo de alerta que é bem importante. Se o pessoal do controle interno pega uma irregularidade mais séria, algo que possa ter causado prejuízo para o cofre público, Uhum. eles têm a obrigação de avisar formalmente a autoridade responsável. Para quê? Uhum. Para que seja aberta uma tomada de contas especial. Tomada de contas especial. Aquele processo para apurar quem causou o dano e cobrar de volta, né? Esse mesmo, para buscar o ressarcimento. E essa comunicação entre o controle interno e o TCU, ela acontece rápido? Como é que funciona isso? Tem que ser, viu? Imediata. O artigo 51 é bem direto nisso. Achou ilegalidade, achou irregularidade, comunica para o TCU na hora. Nossa. E a lei bota um peso nisso aí. Se o chefe do controle interno não faz essa comunicação, se ele se omite, Aí complica para ele. complica. Ele pode ser considerado corresponsável pelo prejuízo. É o que a gente chama de responsabilidade solidária. Ou seja, ele pode ter que pagar a conta junto com quem fez a coisa errada. Uau. E tem mais. Tem que informar também o que foi feito para evitar que aquele problema aconteça de novo. É uma pressão grande, então, para que funcione. Muita. E para garantir que essa responsabilidade chegue lá em cima, no topo mesmo, o artigo 52 traz uma coisa bem forte. Que seria? O ministro de Estado ou uma autoridade do mesmo nível, né, tem que se manifestar pessoalmente sobre as contas da sua área e sobre o que o controle interno achou. Pessoalmente. Não pode delegar para um assessor, por exemplo? De jeito nenhum. É indelegável. Ele, o ministro, tem que colocar lá a posição dele. Entendi. Isso dá um peso danado para a coisa. Agora vamos mudar um pouco o foco. Sair dessa estrutura interna do governo e ir para um lado que mostra bem a força da participação de todo mundo. A participação cidadã, né? Exato. Como que a sociedade pode agir direto? O artigo 53 define quem pode levar uma denúncia para o TCU. E aí que a coisa fica interessante mesmo. Quem está nessa lista? Olha, é ampla. Qualquer cidadão. Qualquer um mesmo. Partidos políticos, associações, sindicatos. Peraí, então, tipo, eu, aqui, se eu vir uma obra com cara de superfaturada, um benefício que parece indevido, um contrato meio esquisito com dinheiro federal, Isso. eu posso ir lá e denunciar direto para o TCU. Pode. Exatamente isso. É um canal direto para acionar o órgão máximo de controle externo. É a fiscalização ficando mais democrática, né? Totalmente. Muito bom isso. Sim.
E a lei, ela protege esse processo todo com garantia, sabe? A denúncia, como diz lá no artigo 53, ela começa sendo apurada em sigilo. Ah, para proteger a investigação e quem denunciou. Isso, exatamente. Para evitar interferência e proteger o denunciante. E ela só pode ser arquivada se não tiver fundamento mesmo, e ainda assim tem que ter uma decisão bem justificada do tribunal, o tal do despacho fundamentado. E só depois de darem uma olhada inicial, fazerem umas diligências. Certo. E se a investigação confirmar que tinha coisa errada mesmo? Aí a coisa muda. Os atos do processo viram públicos, para garantir a transparência e também o direito de defesa de quem está sendo acusado, né? Tá lá no parágrafo 4º do artigo 53. Entendi. E o artigo 54, ele garante um direito importante para quem denunciou. O direito à informação. A pessoa pode pedir uma certidão para saber o que foi apurado, como está o andamento do caso. E o TCU tem prazo para dar essa informação? Tem. Se o caso já terminou ou foi arquivado, são 15 dias para dar a certidão. Mas olha que interessante. Mesmo que a apuração ainda esteja rolando, se já passaram 90 dias desde que a denúncia foi feita, o TCU é obrigado a fornecer essa certidão falando sobre os fatos que já foram apurados até ali. Puxa, isso é bom para quem denunciou não ficar no escuro, né? Com certeza. E um ponto essencial de proteção está no artigo 55. Quem denuncia não pode sofrer nenhum tipo de retaliação, sabe? Nenhuma punição por ter feito a denúncia. A única exceção é se ficar comprovado que a pessoa agiu de má fé, querendo prejudicar alguém de propósito. Isso é fundamental para encorajar as pessoas a denunciarem. Sem dúvida. E esse mesmo artigo 55 ainda dá uma brecha para o TCU manter o sigilo sobre o que foi denunciado e sobre quem denunciou, mesmo depois de tudo acabado, mas só se for considerado indispensável para a segurança da sociedade ou do Estado. Isso levanta uma questão interessante, né? Como achar o equilíbrio entre proteger quem denuncia de boa fé e evitar acusações falsas? É um equilíbrio delicado, mas necessário para o sistema funcionar. Então, resumindo a história toda, a gente tem um sistema de controle que atua em duas frentes, né? Uma interna, dentro da própria máquina do governo, Isso, dentro de cada poder. e outra externa, que é o TCU, mas que não está sozinha, porque conta com o reforço de qualquer cidadão que esteja atento ao uso do nosso dinheiro. Perfeito, é exatamente essa a lógica. Um controle que se complementa. Muito claro. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão para pensar depois. Considerando esses mecanismos todos, os internos e os da participação cidadã, qual seria hoje o maior desafio para fazer essa engrenagem toda funcionar de forma realmente eficaz na prática? Não só para achar o erro depois que aconteceu, mas principalmente para prevenir, para evitar o mau uso do dinheiro público antes mesmo que ele ocorra. Fica aí a pergunta. Excelente reflexão. Bom, esse foi mais um capítulo da nossa jornada pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Se você curtiu nossa conversa, aprendeu algo novo hoje, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos bate-papos. A gente se vê no próximo encontro, continuando a desvendar como funciona o maior órgão de controle externo do país. Até lá!